Falando ainda sobre a regularidade formal na interposição de recursos, foi onde nós paramos. Bom, outro ponto que vale a pena a gente se atentar é sobre a regularidade formal, né? E de respeito aos recursos que demandam a formação de instrumento. Exemplo, agravo de instrumento, o AI. Lembre-se que, quando se trata de recursos com esta exigência, agravo de instrumento, é o ônus do recorrente a formação do instrumento. Importante destacar ainda a súmula 115 do STJ. Vamos ler agora. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Essa súmula 115 do STJ se aplica ao processo penal. Bom, de acordo com os tribunais superiores, a súmula 115 do STJ se aplica ao processo penal. Porém, a constituição do defensor também pode ser demonstrada à luz do que preconiza o artigo 266 do Código de Processo Penal. Ou seja, ali prevê que o acusado pode constituir o seu advogado na própria audiência. Ok? Encerrei agora os pressupostos objetivos, que tem a ver com o recurso, né? O recurso em si. Ok? Vamos falar agora dos pressupostos subjetivos, né? Que diz respeito à pessoa do recorrente, aquela que interpõe o recurso. E, para começar, legitimidade recursal. A legitimidade recursal está prevista no artigo 577 do nosso Código de Processo Penal, onde eu vou ler in loco. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão judicial. O artigo 577, ele fala basicamente da acusação e da defesa. Por esse motivo, de acordo com a nossa doutrina mais larga, né, doutrina majoritária, ela contempla os chamados legitimados gerais, que correspondem aos sujeitos processuais que podem interpor qualquer recurso. Ou seja, quem são os legitimados gerais? Ministério Público, querelante, acusado e o defensor. Mas não é somente o Ministério Público, através de seu representante, que é o promotor de justiça, o querelante, o acusado e o defensor, que podem recorrer, né? Não é só eles. No processo penal, a legitimidade também se estende a outros sujeitos, que são os chamados legitimados específicos ou restritos. Por exemplo, assistente da acusação. Bom, terceiro que recolheu a fiança na hipótese do rese. Lembrando que o rese é o recurso em sentido estrito. O rese é a medida judicial adequada para a impugnação de decisões interlocutórias desprovidas de caráter definitivo ou terminativo, que nesse caso de decisões de caráter definitivo e terminativo é a apelação, ok? Então vale a pena você dar uma leitura no rese, recurso em sentido estrito, tá? Do artigo 581, inciso 7 do Código de Processo Penal. Bom, tem também o cônjuge, parente ou descendente. Ou seja, recapitulando, no processo penal, a legitimidade também se estendem a outros sujeitos. Porque o artigo 577, ele fala Ministério Público, ele fala querelante, ele fala réu, procurador e defensor. Só que também tem outros sujeitos, que são eles, né? Que são chamados legitimados específicos ou restritos. Assistente da acusação, terceiro que recolheu a fiança,
cônjuge, parente ou descendente. Está lá no artigo 195 da Lei de Execuções Penais, da LEP, na hipótese de agravo em execução, mas também pode ser interposto pelos legitimados gerais, tá? Legitimados gerais, que são o que está no artigo 577, caput. Lembre-se ainda, no processo penal, acusado e defensor têm legitimidades autônomas e distintas para recorrer, para interpor recurso. Então, ambos devem ser intimados da sentença condenatória e absolutória imprópria. Há quem diga que a legitimidade autônoma do acusado não é compatível com a Constituição da República Federativa de 88, Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Isso alguns doutrinadores, por violação à indispensabilidade do advogado. De fato, o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso está lá na Constituição, né, da República Federativa do Brasil. Todavia, isso não significa que todo e qualquer ato postulatório deva ser praticado por um advogado, por um causídico, né? O acusado pode sim interpor recurso, o que ele não pode é arrazoá-lo. Bom, legitimidade restrita e subsidiária do assistente da acusação, ou seja, assistente do Ministério Público. O assistente da acusação nada mais é do que o ofendido, a vítima, que se habilita em processo de ação penal pública. Se a ação penal é privada, o ofendido estará atuando como parte principal, né, sem a ausência do Ministério Público. Sobre o assunto dispõe, in loco, o artigo 268 do nosso Código de Processo Penal, que diz: em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Bom, atente-se que só há em falar em assistente da acusação a partir do início do processo penal. Não existe assistente da acusação na fase investigatória, que é a fase pré-processual, que é a fase administrativa, né, onde atua o delegado de polícia, recolhendo indícios de autoria e materialidade em todos os termos da ação pública. O assistente do Ministério Público somente poderá ser habilitado após o início da ação penal pública e antes do trânsito em julgado, é claro, razão porque não se admite tal habilitação do assistente da acusação durante o inquérito policial, que é uma parte da pré-processual, né? Uma parte administrativa, né? Inclusive, no inquérito policial não existe ampla defesa nem contraditório, ok? Bom, na execução penal, nem em crime de ação privada. Repetindo, o assistente do Ministério Público, ou seja, assistente da acusação, somente poderá ser habilitado após o início da ação penal pública e antes do trânsito em julgado. Razão porque não se admite tal habilitação durante o inquérito policial, na execução penal, nem em crime de ação privada. Bom, o Estado pode se habilitar como assistente de acusação? Sim, positivo. Não é correto pensar que, em um processo penal, o Estado esteja sendo representado pelo Ministério Público. O Ministério Público representa os interesses da sociedade, da coletividade, sendo representado pelo Ministério Público na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, ok? O Ministério Público representa os interesses da sociedade, que é o verdadeiro titular da ação penal pública, tá? Diferente é o interesse patrimonial do Estado. Exemplo. Primeiro, artigo 26, parágrafo único da Lei 7.492, de 86, permite expressamente a assistência do Conselho de Valor Monetário e do Banco Central. Inciso 2, número 2. Artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 201/67, autoriza expressamente a assistência de órgãos federais, estaduais e municipais.
De acordo com o Código de Processo Penal, quais os recursos que podem ser interpostos pelo assistente de acusação, né? Assistente do Ministério Público que acusa. Bom, segundo o nosso Código de Processo Penal, ele fala claramente e expressamente que o assistente de acusação pode interpor apelação contra a impronúncia e contra a sentença. E o rese, recurso em sentido estrito contra a decisão extintiva da punibilidade. Sobre o assunto, vamos ver em loco o artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, juiz monocrático, né? Juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau. Se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido, a vítima ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que é o recurso visado para a sentença, né? Que se opõe à sentença e que não terá, porém, efeito suspensivo. Perceba que o artigo 598, que na sua segunda parte fala o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31. Então, nós vamos pegar o nosso vadimeco. Artigo 31 diz o seguinte: no caso de morte do ofendido, ou seja, da vítima, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Então é importante que nos nossos estudos nós tenhamos sempre o nosso vademecum, ok? Vamos lá. Bom, o referido dispositivo 598 do Código de Processo Penal precisa ser lido conjuntamente com o artigo 584, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos a ele. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, ou no caso do número 8º do artigo 581, extinção da punibilidade, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598 do Código de Processo Penal. Note, repare, quando se tratar de recurso contra a impronúncia ou contra decisão extintiva da punibilidade, aplica-se o artigo 598 do Código de Processo Penal, que podemos concluir que, nesses casos, o assistente de acusação pode recorrer. Lembrando, apenas que hoje a impronúncia não está mais sujeita ao rese, recurso em sentido estrito, mas sim à apelação. Lembrando sempre, está em dúvida, consulta, né, a doutrina sobre o rese, recurso específico, recurso em sentido estrito, porque ele é muito importante e nós falamos sobre ele dioturnamente na parte de recurso, ok? Beleza? Então vamos lá. O assistente da acusação pode interpor outros recursos que não aqueles previstos pelo Código de Processo Penal, como o recurso extraordinário e a carta testemunhável. Bom, não apenas a apelação e o recurso em sentido estrito pode ser interposto pelo assistente da acusação, ou seja, assistente do Ministério Público. Como desdobramento a essas hipóteses, qualquer outro recurso pode ser interposto pelo assistente de acusação. Colaborando, esse entendimento está lá na súmula 210. É só pegar aqui seu vademecum na parte da súmula do STF. Vamos lá. Artigo 210. O assistente de acusação do Ministério Público pode recorrer, inclusive, extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Lembrando, pessoal, que a parte de recursos começa no artigo 574 do Código de Processo Penal e o artigo 581, né,
que eu acabei de falar sobre o RESE, recurso em sentido estrito, o artigo 581 fala sobre o recurso em sentido estrito. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Ou seja, você vai dar uma lida. Está lá na lei seca, no caso, no nosso vadimeco aqui, sobre recurso em sentido estrito, tá ok? Aí eu falei também do artigo 584, os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, concessão de livramento condicional. E o artigo 596, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. E o artigo 598, leitura obrigatória, ok? Então tá. Bom, existe ainda outras discussões que envolvem o assistente da acusação. E quem é que faz a acusação? O MP, Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça. Bom, interesse recursal do assistente contra sentença condenatória. A lei não fala qual a espécie de sentença contra a qual o assistente pode recorrer, se absolutória ou condenatória. Quanto à sentença absolutória, parece não haver dúvidas sobre a legitimidade recursal do assistente da acusação. No que se refere à sentença condenatória, portanto, durante muito tempo prevaleceu a ideia de que o único interesse que justificava a presença do assistente da acusação era o interesse patrimonial, né? No caso da indenização do dano causado, por meio da obtenção do título condenatório, né? Para que, de posse desse título, ele possa, através do direito civil, né, questionar, né, requerer a sua indenização patrimonial, razão pela qual ele jamais poderia recorrer contra uma sentença condenatória. Hoje, todavia, essa posição é minoritária, pois predomina o entendimento de que o assistente da acusação não tem apenas interesse patrimonial, na verdade, ele tem interesse em uma decisão justa, que é o mesmo caso do Ministério Público. O Ministério Público não quer vingança, não quer retaliação, ele quer que se faça justiça, que se cumpra a lei e que se cumpra também o Código de Processo Penal. Ou seja, ele faz a acusação, um exemplo hipotético. A partir do momento que aquele que ele acusa, ele vem a descobrir, tal, por dirigir, que não é mais o culpado, ele mesmo retira, né? Retira a acusação. A ideia do Ministério Público é que se cumpra a justiça e que cada um pague na medida certa do que fez, ok? A pena individualizada, né, na sua quantidade e qualidade. A pessoa cometeu um crime, o Ministério Público, como fiscal da lei, quer dizer, então ele é fiscal da lei, não é só para acusar, mas a partir do momento que ele descobre, né, que ele venha saber, apurar que o réu é inocente, ele retira na mesma hora. Ele não tem, inclusive até porque ele também não tem nem a obrigação de interpor recurso, né? Podemos dizer que a gente sempre tem essa ideia do Ministério Público sempre com acusação, né? Mas ele é o fiscal da lei. Fiscal da lei é o quê? Fiscalizar para que seja cumprida a lei, por mais que ele esteja na acusação. Ele está acusando, não, ele acima, primeiramente ele é fiscal da lei. Ele está atuando como acusação, naquele momento, naquele processo, enfim. Mas ele é um fiscal da lei, promotor de justiça é um fiscal da lei. Podemos dizer assim que o assistente da acusação, assistente do Ministério Público, pode sim recorrer contra uma sentença condenatória, visando a majoração da pena, ao aumento do quanto penal dado pelo juiz na sua sentença. Interesse recursal do assistente de acusação contra a decisão que concedeu o habeas corpus em favor do acusado. Observe-se que, com o advento da Lei 12.403, de 2011, o assistente da acusação passou a ter legitimidade processual para requerer a prisão preventiva do acusado. Está lá especificado no artigo 311 do Código de Processo Penal. Ora, significa dizer que é possível pedir a prisão preventiva e é óbvio que o assistente de acusação também pode recorrer contra a decisão
de que concedeu o habeas corpus para o acusado. Olha só, a súmula 208 do STF já está ultrapassada diante da nova orientação firmada pela Lei 2.403 de 2011. Você vai lá no seu vade-mecum, na parte de súmulas do STF, súmula 208, você coloca lá, está desatualizada, ok? Bom, destacando ainda que o recurso do assistente de acusação, ele é subsidiário em relação ao do MP. A prioridade, o principal é o Ministério Público, né? Com seu recurso. Lembre-se que a legitimidade do assistente de acusação é restrita e específica. Sendo assim, temos que o recurso do assistente de acusação só pode ser reconhecido se, e somente se, o MP, o Ministério Público, não recorreu antes, ok? Ou seja, foi moroso, foi negligente, deixou para lá, ou esqueceu, enfim, aí sim o assistente de acusação, né, de uma forma subsidiária, entra com recurso. Bom, ressalta-se contudo que, havendo recurso do Ministério Público, caso a impugnação seja parcial, o assistente de acusação pode recorrer contra o que sobrou a parte restante. Se a impugnação for total, né, do recurso do Ministério Público, se o juiz impugnou totalmente, o assistente não poderá recorrer. Frisa-se que o recurso pode ser interposto pelo ofendido, mesmo que não esteja habilitado. Isso está lá no artigo 598, tá? Concomitantemente com o artigo 584, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos ler aqui o 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri ou do juiz singular, juiz de primeiro grau, primeira instância, se da sentença não for interposta a apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não tenha habilitado, não se tenha habilitado como assistente de acusação, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Se o ofendido ainda não estiver habilitado como assistente de acusação, juntamente com o recurso, deve ser requerida a sua habilitação por meio da comprovação de que é vítima. Bom, quanto ao prazo recursal, ofendido já habilitado para atuar como assistente de acusação. O prazo, 5 dias, né? Estamos falando do prazo recursal. Bom, o ofendido, no caso a vítima, não está habilitado para ser assistente de acusação. O prazo recursal, 15 dias. Em ambas as hipóteses acima, o prazo recursal só começa a fluir após o decurso do prazo de quem? Quem é o principal? Ministério Público. Lembre-se que o recurso do assistente é subsidiário em relação ao do Ministério Público, que é o principal. Só se o Ministério Público for inerte, indolente, negligente em relação ao recurso. Nesse sentido, vai dizer, está lá preconizado na súmula 448 do STF, em loco. O prazo para o assistente de acusação recorrer supletivamente, né, ou seja, de forma subsidiária, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo de quem? Do Ministério Público, porque ele é o principal da ação, ou seja, do recurso, melhor dizendo, ok? Bom, interesse recursal. O interesse recursal deriva de quem? Da sucumbência, que nada mais é do que uma situação de desvantagem jurídica oriunda da emergente decisão recorrida. Decisão recorrida por quê? Ele recorreu da decisão porque a decisão não foi favorável, né? Deixou um gravame para ele cumprir. Bom, sobre o interesse recursal, nós vamos ler o artigo 577 e o parágrafo único dele também. Bom, em loco, artigo 577 do Código de Processo Penal. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que
não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Mas é lógico, né? Se você não tem nada a ver nessa relação, né? Como é que você vai entrar com recurso? O recurso não se presta à discussão de teses acadêmicas. O recurso só pode ser utilizado quando ele for necessário para a reforma da decisão da parte interessada ou do seu representante legal. E só terá interesse na reforma da decisão aquele que sucumbiu, aquele que perdeu, aquele que não teve a sentença de acordo com o seu anseio, né? Pessoal jurídico, ele esperava uma coisa e a sentença veio condenatória, enfim, né? Então, se ele perdeu, se ele sucumbiu, ele vai recorrer. Bom, classificação da sucumbência: sucumbência única e sucumbência múltipla. Única, o gravame, né? O ônus de pagar, né? De cumprir o que foi sentenciado, atinge apenas uma das partes, tá? O réu. Sucumbência múltipla, o gravame, né? O ônus de arcar com a sentença exarada pelo juiz, atinge vários interessados. Bom, a sucumbência múltipla tem duas espécies: a sucumbência múltipla paralela e a sucumbência múltipla recíproca, tá? Sucumbência múltipla paralela: a lesividade atinge interesses idênticos. Exemplo: condenação de 2 ou mais acusados. Lógico. Sucumbência múltipla recíproca: a lesividade atinge interessados opostos. Exemplo: o juiz condena o acusado pela prática de crime simples, apesar do Ministério Público pedir o reconhecimento da qualificadora. Quando você qualifica um tipo penal, ele aumenta a pena, aumenta o peso, né, do seu ônus, do seu gravame no cumprimento. Então, crime simples, a pena é menor em relação ao crime qualificado. Crime qualificado majora a pena, né? Sucumbência direta, né? Ainda temos ainda a sucumbência reflexiva, sucumbência total e sucumbência parcial. Sucumbência direta atinge uma das partes da relação processual. Exemplo: o Ministério Público se vê diante de decreto absolutório a despeito de pedido condenatório por ele formulado, né? Então ele sucumbiu no seu pedido, né? O Ministério Público fez um pedido de condenação e teve exarado pelo juiz um decreto absolutório. Sucumbência reflexiva ou reflexa: a sucumbência alcança pessoas que estão fora da relação processual. Exemplo: se o juiz absolve o acusado, a vítima ou seus sucessores poderão apelar, mesmo que não tenham se habilitado previamente como assistentes da acusação. Sucumbência total: o pedido não é atendido em sua integralidade, né? Sucumbência parcial: apenas parte do pedido não é atendida, tá? Sucumbência total, ou seja, todo o seu pedido foi por água abaixo. Bem claro. Então a sucumbência se divide em sucumbência única, sucumbência múltipla, sucumbência direta, sucumbência reflexa, sucumbência total, sucumbência parcial. Na prática, essa classificação não tem importância. O importante mesmo é verificar se a parte teve algum prejuízo com a decisão. Quando você tem um prejuízo na decisão do juiz, né, na sentença, você sucumbiu, você perdeu, né? Então tu vai recorrer. Claro, o recurso ele é facultativo, né? Ele não é obrigatório, tá? Vamos ler agora questões controversas sobre o interesse recursal. Interesse recursal da defesa diante de sentença absolutória. A defesa pode recorrer diante de uma sentença absolutória? Bom, em se tratando de uma absolvição imprópria, há interesse recursal da defesa. Lembre-se que uma sentença absolutória imprópria não deixa de ser condenatória, uma vez que é imposta ao acusado uma medida de segurança. Vai lá na sua doutrina e leia ou releia sentença absolutória imprópria, ok? No caso de uma sentença absolutória própria, por sua vez, a defesa tem interesse recursal se demonstrar que a mudança do fundamento
né, do decreto absolutório pode fazer coisa julgada na esfera civil, ou seja, ele deixa de indenizar na esfera civil, né? Depois que sai a sentença penal, né, a vítima, o ofendido, vai pegar aquela sentença ali e entrar na esfera civil para pedir uma indenização, por exemplo. Então aqui é interessante, na sentença absolutória própria, por sua vez, a defesa tem interesse recursal. Qual interesse? Se demonstrar que a mudança no fundamento do decreto absolutório pode fazer coisa julgada na esfera civil. Exemplo, a dissolução com base na insuficiência de provas não faz coisa julgada no civil. Neste caso, o acusado terá interesse recursal se pretender demonstrar que, em verdade, o fato não existiu, circunstância esta que faz coisa julgada na esfera civil. O acusado tem interesse para recorrer contra a decisão extintiva da punibilidade, a exemplo de uma decisão que reconhece a sua prescrição. Há doutrinadores em posição minoritária que entende que sim, no caso, o nosso jurista Luiz Flávio Gomes, ou seja, que o acusado tem interesse para recorrer contra a decisão extintiva da punibilidade, com o objetivo de que o tribunal se pronuncie quanto ao mérito da questão, para ver, por exemplo, reconhecida a sua inocência. Esta, entretanto, como dito, não é o entendimento que prevalece na doutrina majoritária. Para os tribunais superiores, não há interesse recursal da defesa no que se refere a uma decisão extintiva da punibilidade. Seguimos no próximo.